A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal do EBD em Foco. E nesse vídeo eu vou fazer o resumo da plenária do pastor Ezequias Soares aqui da Conferência de Escola Dominical promovido pela CPAD na cidade de Belém do Pará. Se você está participando, que bom, né? Fico feliz. Se você não está participando dessa conferência que está acontecendo aqui em Belém do Pará, você pode acompanhar aqui no nosso canal o resumo das palestras e das plenárias. Eu vou fazer aqui um breve resumo da primeira plenária que teve como título Declaração de Fé, uma teologia para a educação cristã. Como eu já falei, foi o pastor Ezequias Soares de São Paulo que ministrou essa primeira plenária. E quando ele falou de declaração de fé, ele veio trazer uma informação para os professores da EBD de suma importância, porque a gente sabe da realidade que hoje muitos professores da EBD não conhecem a declaração de fé da Assembleia de Deus. Então essa plenária, ela veio como objetivo apresentar o que é uma declaração de fé, qual o seu propósito, qual o seu objetivo e quais são suas vantagens. Isso é muito importante para o professor da EBD. Então você que quer saber sobre declaração de fé, o que é uma declaração de fé, o que é um credo, qual é a declaração de fé da Assembleia de Deus, assista esse vídeo até o final. Prometo que não vai ser muito longo, onde eu vou destacar os principais pontos explicados nessa plenária. Então a gente vê aqui, primeiro, a declaração de fé, eu vou definir alguns termos primeiro. O primeiro termo é credo. O que é um credo? Credos são documentos que têm por objetivo sintetizar as doutrinas essenciais do cristianismo para facilitar as confissões públicas e conservar o pensamento cristão contra as heresias. Então, credo é algo mais curto, é uma interpretação bíblica, mas algo mais curto que pode ser declarado de forma sucinta. Então, ele resume um pouco as principais crenças de uma igreja. Então, por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. São um credo, né? O credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. Então, assim, a questão do credo é algo resumido, algo realmente bem sucinto, mas que é uma interpretação da Bíblia. Aí agora vamos entrar nas confissões de fé, que foi o objetivo dessa plenária. Então, o que é uma confissão de fé? Uma confissão de fé são os credos expandidos e mais elaborados. Então pega aquele credo que é resumido, expande ele, deixa ele um pouco mais elaborado, né? E essa confissão de fé, ela surgiu, a ideia de confissão de fé surgiu após a Reforma Protestante. Cerca de 10 anos após a Reforma Protestante surgiu o primeiro credo e aí depois surgiu outros credos que o próprio, no caso Lutero, encomendou por Philippe Melanchthon em 1530. E aí surgiu várias confissões. A gente tem a confissão de Westminster, tem a confissão que foi a mais mais recente, né, 1647. As mais antigas confissões helvéticas, belga e de Heidelberg. São as confissões mais antigas que surgiram na época da Reforma Protestante. O que a confissão de fé é uma declaração de fé, mas expandido, onde tem ali as crenças, colocassem as crenças da igreja. Quais são as principais doutrinas defendidas pela igreja? É basicamente isso a confissão de fé. Então é um documento oficial da igreja que vai destacar o que a igreja crê. Né? Por que isso é importante? Para dar as diretrizes para os membros da igreja, para os pastores, pregadores, ensinadores. Então ter uma confissão de fé é muito importante. E a Assembleia de Deus resolveu, né, fazer a sua confissão de fé. Então aqui, declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil foi o segundo tópico a ser tratado ali. Então o primeiro tópico só definiu os termos, credo e confissão de fé. Tem um outro termo que é importante, eu até dei uma pulada aqui, mas eu vou falar dele, é o catecismo. Catecismo, às vezes a pessoa linka à Igreja Católica, mas o catecismo não é necessariamente vinculado à Igreja Católica. É um resumo estruturado dos principais pontos da fé cristã em forma de perguntas e respostas. Então o Lutero elaborou o que chama de catecismo maior e catecismo menor. São perguntas, é um resumo da doutrina da igreja, mas em forma de perguntas e respostas para ensinar as pessoas. Então o catecismo tem a ver com o ensino da doutrina. Vamos lá, a definição, né, da Declaração de Fé da Assembleia de Deus. A Declaração de Fé é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas das Assembleias de Deus no Brasil, que já são ensinadas nas igrejas desde a chegada ao país dos missionários fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então aqui, a Declaração de Fé da Assembleia de Deus não foi um documento inventado hoje. Pegou todas as doutrinas ensinadas na Assembleia de Deus desde a sua fundação e organizou, sistematizou.
Você pode falar assim, mas eu não tenho uma Bíblia como, né, fundamento da minha fé. Sim, a Bíblia é o fundamento, a Bíblia é a base de tudo. Mas uma declaração de fé, ela é um documento sistematizado. A Bíblia está acima da declaração de fé. A gente não pode colocar a declaração de fé acima da Bíblia. Não, ela está abaixo. Então está a Bíblia, um credo e uma declaração de fé um pouco mais abaixo. Então a gente está na declaração de fé da Assembleia de Deus, que é uma interpretação bíblica das principais doutrinas que a gente crê. É basicamente isso, ela não substitui a Bíblia, mas é algo organizado, sistematizado. O que a Assembleia de Deus pensa acerca do batismo no Espírito Santo? Aí você vai lá ver, de acordo com a Assembleia de Deus, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção que vem após a salvação. Porque se você for ver essa mesma pergunta com relação a uma igreja mais tradicional, uma presbiteriana, por exemplo, eles vão dizer que batismo com o Espírito Santo recebe na hora da salvação e não tem dom de línguas. Então é diferente. Então é uma interpretação que eles dão para isso. A Assembleia de Deus dá uma outra interpretação, por isso que é importante. Com relação ao homem, o que a Assembleia de Deus pensa? O homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. Com relação à Trindade, a Assembleia de Deus crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então a declaração de fé é uma organização das doutrinas de forma sistemática, didática, que todo mundo possa compreender numa linguagem simples também, não numa linguagem elaborada e tudo mais. No entanto, a autoridade máxima é a palavra de Deus. Por isso que o pastor Ezequias, né, ele fez aqui um histórico também dizendo como que foi elaborado essa confissão de fé. Então essa confissão de fé da Assembleia de Deus, ela surgiu com uma necessidade, porque como a Assembleia de Deus se expandiu muito, e aí começaram a ter pastores ensinando heresias, né? Ele cita aqui que teve alguns pastores, alguns líderes ensinando o unicismo na igreja, ou seja, que é a doutrina contrária à Trindade. Daí surgiu a necessidade de elaborar o credo da Assembleia de Deus, né? E surgiu o Cremos, aquela lista de o que cremos, que saía no jornal Mensageiro da Paz, só que aquilo era muito resumido, né? O Cremos é muito resumido, por isso que eles resolveram sentar e organizar a confissão de fé, e aí foi um conselho de pastores, tudo muito organizado, conferiram todas as passagens bíblicas, e eles montaram um livrinho. Infelizmente eu não trouxe o meu aqui, esqueci de trazer, mas é um livrinho, a CPAD vende esse livro, onde está ali toda a declaração de fé da Assembleia de Deus, organizado, que foi feito baseado nas Escrituras, com os principais teólogos da Igreja Assembleia de Deus. Então, se você é professor da EBD da Assembleia de Deus, ou é pastor, ensina na igreja, é importante você conhecer essa declaração de fé. Por quê? Olha só o principal objetivo dela. Primeiro, ele colocou benefícios. O primeiro benefício da declaração de fé é o fato de o professor ampliar seu conhecimento. Então, quando ele conhece a declaração de fé, ele amplia o seu conhecimento com relação às principais doutrinas. Então, isso ele deve levar para a sala de aula, né? E o objetivo da nossa declaração de fé é colocar à disposição das igrejas um documento contendo as nossas crenças e práticas de maneira simples e sistemática, para ajudar na padronização da doutrina. É bom padronizar. O que acontece dentro de uma igreja, um professor, às vezes tem 2 professores da classe. Num domingo um ensina uma coisa, no outro domingo o outro ensina outra coisa totalmente diferente. Falta de unidade nas doutrinas. Então tem que ter a declaração de fé para ter unidade nas doutrinas, né? Também para facilitar o ensino e a compreensão da palavra de Deus e para proteger contra as heresias, né? Então ela facilita, protege e também mostra a identidade da nossa denominação. Nossa denominação tem uma identidade. Aí o que acontece muitas vezes? A gente fala assim, eu não concordo com tal ponto da declaração de fé. Eu não concordo, eu discordo. Aí você tem que ter muito cuidado para você não ir para a igreja confrontar o pastor, confrontar os irmãos, confrontar outras pessoas, né? Porque você está dentro de uma denominação que tem uma declaração de fé muito bem definida. Se você não concorda, ou você não vai lá ministrar essa aula, não ensina, ou você vai lá e apresenta o ponto de vista da igreja e o seu, não sei, tenta, quem sabe até fazer um pequeno debate, mas sem confusão, ou quem sabe, se você realmente discorda de muitos pontos, aí o mais recomendável é você procurar uma igreja que se encaixa melhor no que você acredita. Porque, do meu ponto de vista, eu não sou a favor de você estar dentro de uma igreja ensinando algo que você não acredita, né? Então, se a Assembleia de Deus tem sua declaração de fé, você tem que estudar, ler as Escrituras, ver a base, né, e ensinar aquilo que está ali. Se você começar a ensinar
diferente do que a Assembleia de Deus acredita, vai trazer muita confusão. E nós temos uma variedade de igrejas, né? Eu costumo falar isso, se não der certo, muda de igreja. Tem gente que me critica por isso, mas realmente, convicção, às vezes, de alguma doutrina é muito complicado. Então essa pessoa, eu não acredito na Trindade de jeito nenhum. Não adianta querer ficar batendo na tecla, vai para uma igreja unicista, pronto. Porque se você não quer mudar de opinião, não vai causar confusão dentro da Assembleia de Deus ou dentro de qualquer outra denominação. Eu acredito que Deus permitiu uma variedade de igrejas porque tem algumas doutrinas que realmente são muito confusas, muito complexas, e trazem certas divergências. Mas tem que ter muito cuidado com heresia. Se tiver relacionado à salvação, aí é muito complicado. Por isso que a gente fala muito da questão de heresia. Não é o objetivo da aula aqui entrar nesses pontos, mas é só um pequeno toque com relação a esse ponto que ele falou lá também, mas é nesse sentido. Então é isso, eu encerro aqui esse vídeo. Se você gostou, compartilha, curta, comente, deixe sua participação. Vamos continuar postando os vídeos dessa semana, resumindo todas as palestras aqui na conferência da Escola Dominical, promovido pela CPAD na cidade de Belém do Pará.